Pessoal, bom dia aí para todo mundo, tá? Mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês. Pela sequência do livro, viu, pessoal? Pela sequência do livro, seria a gente trabalhar com fontes, a gente baixar a fonte mesmo. Só que eu não fiz o teste ainda, passou pela memória. Aí eu vou ficar devendo essa parte aqui da página 16, 17, 18, pronto, página 19, tá? Eu vou ficar devendo para vocês essas quatro páginas que eu vou fazer logo o teste, para que a gente não faça aqui e ela venha dar erro e enganche a aula. Próxima aula a gente faz esse testezinho aí, tá? Isso Professor, quer dizer que para quem está me seguindo aí no livro, melhor, para quem está com o livro aí, nós vamos trabalhar agora com colunas. E trabalhar com colunas, ela requer até uns cuidadozinhos, porque as colunas elas podem ficar, ou melhor, elas podem ter comportamentos diferentes de acordo com o navegador. Então, vem uns atributozinhos aí que nós vamos fazer, que ela que vai possibilitar navegadores, ou pelo menos os navegadores que a gente atribuir esse complementozinho aí, todos eles fiquem com o mesmo efeito visual. Ok? Então, na página 120, ele vem aí como a gente trabalhar com colunas. E na primeira página, ou seja, na página 120, ele vem colocando aí, ó, colunas, tá? Em inglês aí, tá? E vem colunas cut, ou seja, um vai definir que um texto ele fica com colunas e o outro vai definir qual a quantidade de colunas que nós vamos empregar nesse texto. Então, basicamente, isso daí que nós vamos fazer agora, mas vai ter mais umas opções de a gente aplicar efeitos nas imagens. Até fica bem interessante esses efeitos de imagem, tá? Então, vou compartilhar aqui o Sublime para que a gente possa dar continuidade. Detalhe, tá? Eu recebi alguns arquivos, alguns exercícios que ficou para vocês fazerem na aula passada. Eu recebi alguns, outros eu não recebi ainda, tá? Então peço que não tiver praticando aí, dá um jeitinho de praticar. Eu sei que, como o Felipe colocou aí, tem mais coisa para estudar do que as aulas normais, mas aproveito que vocês têm muito tempo ocioso aí, então fica mais interessante. Vamos lá. Vou lá em View, tá? Depois de View, vou colocar aqui sintaxe. Cadê aqui? HTML. Pessoal, deixa eu só acender aqui uma luz, porque o tempo tá fechando aqui. Eu tô vendo que tá ficando meio escuro aqui, tá? Só um minutinho. já estou até vendo a internet. Não sei se melhorou alguma coisa aí para vocês, mas acendi uma luz aqui para Professor, ver se fica. Oi, se começar a pode chover, eu já falar, estou João. até vendo a internet do senhor. Então, cara, apesar que quinta-feira é uma curiosidade muito grande, que eu já observei aqui. As aulas de quinta e de sábado começam a chover bastante, mas na semana passada, por exemplo, tinha queimado alguns equipamentos no provedor. Aí deixa eu ver aqui, até hoje é sábado, né? Até, que não foi, meu Deus, até quinta, não, até sexta de manhã a internet estava realmente oscilando, mas foi corrigido, aí a internet voltou ao normal, não ficou apresentando mais os problemas que estavam. Aí vamos rezar que Isso não a dê gente, nenhum problema, isso a né? gente descobre hoje, com essa internet de açúcar aí. É, mas não é só essa não, tá geral esse problema. O que eu ouço de alunos, por exemplo, não vindo, por exemplo, hoje de manhã teve uma aluna que não acessou a aula porque estava sem internet. Semana passada, por exemplo, nessa turma de 8 às 11, só entrou um aluno e ele veio entrar praticamente 10 horas da manhã. Ou seja, 2 horas de aula aí
praticamente foram jogadas fora. Porque todo mundo sem internet. Eu estava com internet aqui esperando todos eles, né? Então, esse problema aí, ele varia aí para todo mundo. Vamos lá, vou colocar aqui uma tagzinha HTML, tá? Vou colocar aqui trabalhando com colunas. Trabalhando com colunas. Vou colocar a meta porque nós vamos trabalhar com texto, então é interessante que nós coloquemos isso daqui, tá? Então vou lá no body aqui e eu vou criar uma div. Essa div, nós vamos criar uma classe para formatar a coluna, ou melhor, as colunas, e eu vou colocar aqui, ó, colunas. Vamos criar lá uma classezinha chamada colunas. Eu já até deixei aqui no Word pronto aquele textozinho básico, que eu vou inseri-los aqui. E aqui, deixa eu ver se ele pede para criar uma tag P. Não, já jogou direto aqui, tá? Então eu vou colocar esse textozinho básico aqui. E no CSS, ou seja, mais abaixo aqui da tag meta, eu vou criar o style. Vou criar o style. E dentro desse style a gente vai criar a classezinha com o nomezinho de colunas para que a gente possa formatar. Primeiro eu gostaria só que vocês me dissessem o seguinte: como é que eu faço para começar uma classe no CSS? Vamos lá, como é que eu faço para iniciar uma classe aqui no CSS? Bota pontinho. Isso, bota um ponto. E dentro desse pontinho aqui eu vou colocar colunas, exatamente da forma que nós utilizamos abaixo. Tecla Enter aqui. E agora eu vou simplesmente definir qual vai ser o comportamento que vai ter minha coluna. Ok? Então, primeiro ele começa da seguinte maneira. Eu vou colocar um tracinho aqui e o nomezinho aqui, ó, web, deixa eu ver se eu encontro aqui, viu? WebKit, tá? Esse WebKit colunas, tracinho, veja bem, essa propriedadezinha que nós estamos colocando aqui, essa propriedade WebKit, tá? Ele define para que as pessoas que utilizem os navegadores, o Chrome, ou seja, o Google Chrome, o Safari e o Opera, por exemplo, ele consiga aplicar a coluna, ou seja, a configuração que nós vamos fazer na coluna agora. Detalhe, o único navegador que não precisa a gente fazer isso é o Microsoft Edge, tá? O Microsoft Edge não precisa a gente colocar essa propriedade definindo que seja aplicado as colunas para os navegadores Chrome, Opera e Safari. Ou seja, se a gente não colocar essa linha aí, você está visualizando aqui colunas, mas o usuário final, na hora de visualizar o seu projeto, o texto não vai estar dividido em colunas para ele. Então é necessário que se coloque isso daí. Pode falar quem é falando aí, alguma coisa parou. Não abriu uma classe aqui no meu. Não abriu? Uhum. Como assim não abriu? Não Você colocou funcionou. pontozinhos, colocou ele dentro do style. Isso. Não funcionou. Deixa eu ver aqui, ó. Abaixo do meta, você criou um style? Criou? E abaixo, melhor, dentro do style, você colocou um pontinho e o nomezinho colunas? Só faltou o pontinho. Ah, beleza. Tá? Então, lembrando que o ponto é o que define o que define a classe, tá? Aí, pessoal, olha só. Esse WebKit aí, ele só faz com que as colunas elas sejam aplicadas para Chrome, Safari e Opera. Mas digamos, tá? Inclusive eu vou dizer que o nosso texto vai ter 3 colunas. Digamos que
O usuário não tem nem o Chrome, nem o Opera, nem o Safari e nem o Microsoft Edge, tá? Digamos que ele utiliza o Firefox, como muita gente ainda Alguém usa. tá me Aí para escutando? o Firefox, tô ouvindo, Cauane, bom dia. Para o Firefox, aí nós já vamos Professor. utilizar a propriedade chamada assim, ó, Moz, tá? Column, assim, tá? Ô, professor, isso aí que você escreveu embaixo, tudo é o quê? Na classe? Não, Eu é não porque, vi. calma, nós estamos trabalhando agora com colunas. Então, eu já inseri, por exemplo, uma div dentro do body. Essa div, eu criei uma classe, ou melhor, defini uma classe chamada de colunas, tá? E é exatamente essa classe colunas que nós estamos criando agora. Aí, observa que a classe colunas começa na linha 7, certo? E na linha 8 ela vem as propriedadezinhas das colunas, tá? Então, por exemplo, as colunas, elas vão funcionar normalmente apenas para o navegador Microsoft Edge. Para o Opera, para o Safari, para o Google Chrome, por exemplo, ela não funcionaria. Aí, para ela funcionar, a gente colocou aqui essa propriedade chamada WebKit, aí coloca lá tracinho, colunas, e o cut aí quer dizer o número de colunas. Então, essa primeira linha, aliás, essa linha número 8, eu estou informando que os navegadores, tá? Os navegadores, deixa eu colocar aqui, ó, só para vocês poderem acompanhar. Só um instantezinho. Para navegadores, Opera. Ô, professor, e isso que tá embaixo na div é pra quê? É só conteúdo, não é necessário não poder escrever qualquer coisa? Só um instantezinho aqui, deixa eu terminar aqui. Repita aí, Cauane, novamente, não entendi. Cauane, repita aí, por favor. Cauane? Cauane? Ela estava perguntando se o que o senhor escreveu aí era só assunto e poderia escrever outra coisa, qualquer coisa, texto aleatório. Ah, sim, o que está dentro da div, o que está dentro da div, você pode inserir qualquer coisa. Isso é um texto que eu copiei e colei aí. Só isso, mas pode ser qualquer coisinha, tá? Inclusive... Tá, entendi. Tranquilo, vamos lá. Vamos lá, na linha 8, observa o seguinte, essa primeira linha, ela é apenas para aplicar as colunas nos navegadores Opera, Chrome e Safari. A segunda linha, vou até copiar e colar aqui, isso aqui é um comentário, tá? Até para ficar mais fácil para vocês irem seguindo aí. Vou colocar aqui 3 colunas também, tá? Essa linha número 9 aí é apenas para o navegador, cadê aqui? Para o navegador Firefox, tá? Então, se por acaso eu vou trabalhar com colunas e eu não então as colunas só vão funcionar apenas para o Microsoft Edge. Para o Firefox, para o Opera, para o Chrome e Safari também não vão ser visualizados. Ou seja, o site ou o aplicativo vai ficar bugado, porque não vai ficar para todos, entendeu? Principalmente a questão do site, que é o que nós estamos trabalhando agora. Ele vai ficar bugado e as pessoas vão ver as informações lá tudo, digamos, numa coluna só. Então, essa linha 8 e 9 é apenas para atribuir colunas nesses 4 navegadores aí. Agora, só o Firefox não precisa. Oi. Pode falar. Aquele trabalho que o senhor fez, mandou fazer, eu fiz e não deu certo, não. Eu não sei se é por conta do navegador ou alguma coisa do tipo. Sim, o das divs, que era para colocar as cores no... Esse nome do negócio...
Como era o nome, Você mandou professor? para mim eu sei que você mandou alguns para mim que eu vi agora há No pouco. gradiente. Sim, Gradiente. os gradientes. Aí só Não que não deu certo, não. Eu não funciona. sei o que Ele aconteceu. criou a div. Então, primeiro, você criou as divs? Criei a div, coloquei os background dentro da div. Coloquei tudo certinho, Funcionou. coloquei. Aí teve um que funcionou, mas aí eu coloquei as cores vermelho, laranja e amarelo. E ele ficou verde. Então, E os outros. o que acontece? Ó, se você consegue colocar uma cor, é para ele aceitar os outros. Então, basicamente, foi algum errozinho que você colocou na parte de atribuir em que posição vai ficar as cores. Vai ser, por exemplo, radial, vai ser gradiente, vai ser, por exemplo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, como é que vai ficar disposta essas cores. Porque, Eu não sei se coloquei vocês da direita para a recordam, esquerda. Da esquerda para a direita, eu acho. então, Foi. Isso. E ficou pronto. assim. Mas aí o provável problema está aí, então. Mas consegue-se sim, viu? O problema está aí. Você mandou para mim ele mesmo assim? Porque você mandou alguns, eu não corrigi ainda, mas você mandou Mandei. alguns. Eu mandei 3. Esses que você não conseguiu, tá no meio? Eu mandei Pronto. 3, inclusive mandei os outros 2, que tentei modificar da mesma forma, mudei as cores e quando eu coloquei não abriu no navegador. E outro que eu fiz também aquele angular, também não abriu no navegador, não apareceu o gradiente. Não, é como eu falei, aí deve estar o erro, tá? Então aí deve ser o erro, só na propriedadezinha da questão do gradiente. Porque quando se coloca se uma cor funciona, a gente já sabe que ela está funcionando. Agora está disposto de maneira errada. Então, se você olhar a questão da organização da propriedade do CSS para o gradiente, você pode olhar que tem algum detalhezinho errado. Tá? Eu vou ver se eu pego, só não vou pegar hoje, mas durante a semana eu vou ver se eu consigo dar uma olhadinha nele e dizer para você. Viu? Qualquer coisa você me lembra. Então, ó, pessoal, esse WebKit e esse Moz é só para você atribuir que essa formatação da coluna para funcionar nesses navegadores. Agora, os outros, ou melhor, o normal, seria só a gente colocar assim, ó, coluna, esse daqui, ó, pronto, 3 colunas. Então, a propriedade de cores é só isso. Acho que está aparecendo aqui 2 pontinhos, não entendi. Aconteceu um bug aqui. 2 pontos aqui, bem estranho. Não é para ficar não, esse daqui. Está acontecendo um bugzinho aqui. Quando eu coloco... Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Na minha vista está normal. Eu observo que depois do... Deixa eu minimizar aqui e fechar, ver se ele... Não. Ali o ponto e vírgula tá certo. Deixa eu ver aqui. 2 pontos. Pronto, agora foi. Vamos lá. Então, ó, o normal, quando a gente vai criar as colunas, seria só essa linha 10. Só esse column count 3. Então, quer dizer que ficaria 3 colunas, mas só vai funcionar apenas para o Microsoft Edge ou Internet Explorer. Então, se a gente não tivesse colocado o WebKit e o Moz, iria dar bug quando os usuários finais estivessem utilizando esse navegador. Entenderam aí essa parte dessas propriedadezinhas que foram criadas do WebKit e do Moz? Sim. 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 Beleza, né? Sim. Entenderam aí, tranquilo. Vamos lá. Aí aqui, em seguida, no finalzinho aqui, agora a gente vai fazer as outras formatações, como, por exemplo, definir que a fonte
será da família, por exemplo, cadê aqui? Calibre, vamos lá. E Arial. Calibre e Arial. Beleza. Eu vou definir também, por exemplo, que essa fonte size, ela vai ter um tamanho de 1.2 em, por exemplo, e eu posso definir, por exemplo, que a cor dela vai ser um blue, por exemplo, tá? Que a largura dessas colunas será de 40% da largura da tela, tá? E que ele vai ter, digamos, vamos colocar aqui 250 px cada coluna, tá, pessoal? E o texto align, aliás, só a altura, na verdade, que é 250 px. E o texto align eu vou colocar aqui left, ou seja, esquerda. Daqui a pouco a gente pode até testar e vocês veem que ele vai ficar justificado ou direita, como vocês queiram. Olha só, vou salvar, ok? Vou procurar aqui, eu não lembro onde foi que eu coloquei a pasta de vocês, mas vou procurar. Não está aqui. Sábado intermediário, achei. Vou colocar aqui, ó. Trabalhando com colunas. Trabalhando com colunas, vou salvar, tá? Deixa eu só procurar aqui o arquivozinho e abrir aqui. Sábado intermediário, trabalhando com colunas. Aqui. Deixa eu abrir aqui para eu compartilhar com vocês o navegador. Poxa, ele dividiu aqui não só em 3 colunas, ele dividiu em várias. O que acontece? Como a gente colocou lá aqui, como é que eu posso colocar? Ele vai ter um tamanho de 250 px. Aí esses 250 px não coube aquele texto, aí ele saiu aumentando, porque até tem uma barrinha de rolagem aqui abaixo. O que é que eu vou fazer aqui? Tá? Na altura, ou seja, na linha 15, onde tem 250, eu vou colocar 500 aqui, para ver se ele vai ficar melhor, tá? Deixa eu só voltar aqui e atualizar. Ó, observa que ele já digamos, diminuiu a quantidade de colunas na página, tá? Então, basicamente, ela vem dessa maneira aí. Deixa eu colocar agora aqui 2 colunas, só para a gente ver se vai ficar melhor. 2 colunas. Aliás, não, vou colocar 3 colunas, deixar as mesmas 3. Só que a largura da coluna, ao invés de colocar 40%, eu vou colocar 70%. Vamos ver se ela... qual é o comportamento aqui dela. Olha lá. E agora sim ficou realmente as 3 colunas que foram, digamos, estabelecidas lá. Então, eu só fiz aumentar 2 coisas. Eu aumentei a altura de 250 para 500 e aumentei a largura de 40%, aumentei para 70%. Tá? Então, observe aí que nesse caso, as colunas elas ficaram, ou melhor, o texto já ficou ajustado, já dividiu. Se por acaso, por exemplo, no texto align que ele está ao left, ou seja, à esquerda, eu venho aqui e coloco justificado, tá? Observa que agora o texto aqui também ele já vai estar, justificadozinho, bonitinho, ou seja, mais organizado dessa maneira. Sim, o HTML, vou mostrar agora. Vamos lá. Então, observa que a única modificação que eu fiz foi nas últimas 3 linhas, tá? Ou seja, na linha 14, 15 e 16. Na linha 14 estava 40%, eu coloquei 70%. Na linha 15 estava 250%,
Agora eu coloquei 500%, aliás, 500px, Professor, e ele estava alinhamento à esquerda, agora está justificado. Pode falar, Cauane. mostra o Sublime. Entendi, Cauane. Tá cortando a sua voz, Cauane. Ela estava dizendo para o senhor mostrar o Sublime, professor. Ah, tá. Já está no Sublime, viu, Cauane? Já está no Sublime. Então, pessoal, ó, observem aí que nós simplesmente, tá? Nós simplesmente... Não entendi, Cauane. Sublime. Pessoal, minha internet aqui não tá ruim não, tá? Se o ruim dela fosse o que está agora aqui, deixa eu só compartilhar aqui com vocês, mostrar aqui como é que ela tá. Porque às vezes vocês falando aí, fica travando aqui. Eu não tô ouvindo, ó. Vou só mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Ó? Não tem uma falha. Tá tudo perfeitinho, ó. 400, aliás, 60, vendo 80, 69. Então ela tá perfeitinha. Nenhum momento aqui deu falhas, ó. Tudo professor. certinho, ó. Oi. O jogo virou, não é dessa vez que a internet do senhor agora. Tá vendo? Tô só mostrando aqui para vocês não botarem culpa na minha internet. Ok? Entenderam, pessoal, essa partezinha aí? Tá tranquilo aí? Entenderam como é que funciona? Sim. Sim. Ó, outra coisa que nós podemos definir a largura de cada colunazinha, tá? De forma independente. Só que se vocês observarem aí na página, deixa eu ver aqui, na página 121, é meio complicado a gente lembrar de cabeça, porque até para largura a gente tem que alterar o comportamento, por exemplo, para o Firefox, para o Opera, para o Safari, e a gente basicamente repete essa mesma a mesma configuração várias vezes. Por quê? Por exemplo, essa linha 14 aqui, onde ele diz a largura, dizendo que utiliza a largura de 70%, quer dizer, é o espaço entre todas as colunas, tá? Entre todas as colunas a gente coloca isso daí. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 100%, só para você ter só para vocês, que aí nós vamos fazer uns outros exemplos aqui de largura, ó. Eu vou salvar aqui o 100%, vou compartilhar com vocês o navegador. Professor, Oi. dá para o senhor compartilhar o Sublime pra mim? Que eu não tá, só tá vendo o senhor. Já estava no Sublime, eu acabei de compartilhar o navegador. Eu já volto para lá, tá? Eu acabei de Não, agora eu tô compartilhar o vendo o navegador. navegador. Mas porque eu Sim, só mas tava vendo agora o há senhor pouco falando. estava o... Ah, tá. Tá bom, eu já volto lá para o Sublime. Ó, eu já volto para o Sublime, só um instante. Então, ó, eu coloquei a largura lá de 100%, estão vendo? Ó? Então, nesse caso, as colunas elas estão utilizando 100% da tela. Se eu espremer mais, ou seja, se eu diminuir o espaçamento aliás, a largura dessas colunas inteiras, por exemplo, 80%, aumenta a quantidade de linhas, mas a largura total das colunas diminui. Aí o que é que a gente pode fazer? Ou trabalhar com ela, com essa largura global, ou seja, a largura da tela inteira, mas em alguns casos é necessário que a gente formate apenas a largura das colunas, tá? A gente defina que a largura da coluna vai ser X. Por exemplo aqui, vamos voltar lá para vocês verem como é que funciona. Deixa eu colocar aqui. Ó. Então, na linha 14 está a largura total das colunas. Mas digamos que eu queira ir formatando a largura das colunas em si, tá? Por exemplo, deixa eu só procurar aqui que são muitas possibilidades aqui. Deixa eu colocar... Vamos lá. Eu vou colocar coluna... Vou colocar aqui um tracinho, deixa eu liberar alguém que está tentando entrar aqui. Fernanda. Ó,
e eu vou colocar a largura da coluna, ó. Eu vou colocar a largura, da coluna. Quando eu coloco a largura da coluna, digamos, eu geralmente, por exemplo, se eu vou dividir a tela em 3 aí, os 100% em 3 seria 33, mas eu não vou usar 33, eu vou dizer que cada coluna vai ter 25% da tela, tá? Porém, essa configuração aqui, ela só é válida, tá, pessoal? Só é válida apenas para o Firefox. Ó, essa daqui, ela é válida apenas para o Firefox, apenas isso. Aí eu vou ter que criar a mesma, tá, pessoal? Só que eu vou ter que criar ela utilizando esse WebKit e vou ter que utilizar ela também com o Moz. Então, vou ter que utilizar os dois. Então, por exemplo, eu vou só copiar aqui, que eu não gosto muito de sofrer, viu, pessoal? É uma coisa que eu não gosto de sofrer. A propriedade aqui é bem parecida, então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um Ctrl V aqui, eu apago esse cut aqui, que é a quantidade de colunas, e eu coloco aqui, ó, só a largura. E eu vou definir que a largura também vai ser 25. Eu não posso especificar para um navegador uma largura e para outro navegador outra largura. Aí você observa que aqui, ó, essa propriedade aqui, ela já é válida para o Opera, para o Chrome e para o Safari. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vamos lá. Então, quer dizer, eu vou ter que sair configurando e ainda falta eu configurar aqui o do Firefox, porque até então é Opera, Chrome e Safari. Aí o que é que eu vou fazer aqui, ó? Onde tem esse Moz, eu vou copiar da mesma forma que eu fiz ali em cima, tá, ó. Vou vir aqui, faço um Ctrl V e faço a mesma modificação aqui, ó. E eu vou definir que ela vai estar com 25%. Então, ó, trabalhar com colunas, ela é chatinha por isso, porque você tem que se preocupar em formatar para vários navegadores. Então, uma hora você vai, no caso, vai ter que colocar a configuração para o Firefox, outra para o Opera e outra para o Microsoft Edge. Então, você configura várias coisas ao mesmo tempo. Ok, pessoal? Entenderam aí como fazer? Sim. Aliás, teve aqui só... Pessoal, teve um erro aqui, tá? Na linha 17 não é Firefox. Esse daqui é só para o Microsoft Edge, tá? Porque eu copiei e colei o texto, mas eu não alterei aqui. Então, deixa eu dar só um ajustezinho aqui nesses comentários para vocês entenderem, tá? Deixa eu só colocar aqui. Microfone, não, Professor. Microsoft. Oi, pode falar. Na linha 11, que é no Fonte Family, no caso, não deveria ser Arial no lugar de Araial? É Arial mesmo, porque eu errei aqui. Mas é Arial, valeu aí. Foi um azinho aí, vadiou esse A. Deixa eu só colocar, formatar aqui. Ó, então, ó, você vai ter que fazer 3 formatações, por exemplo, você vai ter que criar colunas de 3 formas diferentes para vários navegadores, você vai ter que alterar a largura para 3 navegadores, porque se você não fizer isso aí, melhor, para 5. Se você não... Cada usuário vai ter um comportamento diferente, ou pode ter um comportamento diferente. Então, é toda... Oi, não entendi, repete aí, por favor. Como é, Cauane? Cauane. Cauane. Tá cortando, tô ouvindo não, Cauane. Coloca texto, Cauane, fica melhor de eu ler, porque tá falhando bastante o seu.
navegador dela não tá aparecendo nada, Sim, professor. eu vi agora o texto. Tawane, mas o que não está aparecendo nada? O que está aparecendo nada é a parte prática que você está fazendo aí? Meu pai é eterno. O Tawane, vá colocando texto porque fica melhor de eu ir compreendendo. O que eu quero saber é o seguinte: o fato de você não estar vendo aí é o navegador, ou seja, o resultado final do que a gente está fazendo aqui, ou você fazendo a sua parte aí, tá? Você fazendo no seu computador aí, não está aparecendo nada. É isso que eu preciso saber. Porque, como eu estou falando, eu estou monitorando aqui a internet, né? Então, eu sei quando dá o erro e dá o erro para mim e quando dá o erro para vocês, né? Por enquanto, assim, só você está dizendo que não está visualizando aí. Então, dá a entender que o problema dessa vez é no seu. Então, vai colocando texto, porque nem a sua voz eu consigo interpretar o que você está falando, tá? Então, ó, eu vou salvar aqui no Sublime, tá? Vou salvar e vou compartilhar o navegador para a gente colocar aqui a diferença do que estava e como está agora, tá? Então, deixa eu colocar aqui o navegador. Ó, eu vou atualizar. Então, ó, quando eu atualizei, observa aí que ele basicamente ficou do mesmo jeito, não mudou muita coisa, porque aí o que acontece? Cada largura, coincidentemente que eu coloquei lá, deu igual. Então, deixa eu modificar lá os valores, por exemplo, vou colocar aqui 10%, só para, aliás, colocar 15%, só para a gente observar aqui uma modificação, porque eu colocando lá os 25 não modificou nada. Tá não modificando. Deixa eu dar uma conferida aqui no código, ver se eu coloquei alguma coisa errada, tá? Ô, professor, Oi. por que não ocorre nada? Ah, eu Quando já sei. mesmo Eu já, depois de não, eu colocar já tudo. sei. Não, eu já sei aqui onde foi que eu errei aqui, viu? Deixa eu... Não errei, tá certo. É só o espaçamento aqui que eu não alterei, mas é assim mesmo, é exatamente dessa forma. Acho que eu vou conferir aqui. Olha, o galo aí tá adiantado, viu? Deixa eu ver aqui. Ó, não, os pontos e vírgulas estão tudo certinho. A largura, deixa eu ver aqui, viu? Eu errei aqui. É porque não tem esse cut aqui, ó. Isso daqui. Ou seja, agora deixa eu conferir aqui no outro. O restante está certo. Foi só esse errozinho aí. Só isso daí mesmo. Deixa eu salvar aqui para ver agora se ele vai... Só teve um errozinho aqui, mas esse erro não era para... Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu reduzir aqui esse tamanho do navegador para a gente ver se ele... Como é que ele assume esse comportamento. Bom, está responsivo, está funcionando, ó. Tá vendo que ele vai se ajustando lá responsivamente. Agora, o curioso é o seguinte, porque eu diminuí a largura da coluna e ele simplesmente permaneceu. Deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver, Cauã. Cauã, qual é o seu navegador? Ei, Josias, bom dia. Qual é o seu navegador, Cauã? Qual é o navegador que você está utilizando aí? Deixa eu voltar aqui para a gente conferir aqui no... Pessoal, ó, o que eu tinha colocado aqui que estava errado era só aqui na linha 17 que eu coloquei aquele cut lá que era o número de colunas, tá? Eu tirei porque a gente está trabalhando aqui na linha 17 com a largura da coluna, tá?
Então, observe que nos outros é só coluna e largura, coluna e largura. Então, se vocês pegarem o livro aí, ele vai estar exatamente dessa forma que eu coloquei aqui. Só que eu alterei aqui vou colocar aqui 90% para ver se ele ajusta melhor. Só testar. Ele não tem nada a mais que isso daí. Eu acho que era pelo fato de estar utilizando a largura integral da página. Então, deixa eu alterar aqui, ó. Vamos lá, vou colocar 80% agora. 80% só para fazer um teste lá, pessoal. Deixa eu ver se eu resolvo aqui, eu já explico para vocês. Só um instante. Eu estou usando o Opera, então vou só alterar para o Opera aqui. Só um instante. Realmente a largura aqui não está funcionando não, pessoal. Não sei explicar a vocês o porquê de não estar funcionando, mas eu estou alterando aqui e ele está ficando da mesma forma, a questão da largura. Eu só percebi lá que ele está ficando responsivo, tá? Com essa questão aqui da gente estar utilizando a porcentagem, ele está ficando responsivo, mas a coluna a gente não está conseguindo aqui colocar. Pois é. Eu vou ter que dar uma olhada aqui, então, para a gente não perder tanto tempo aqui, a gente já está funcionando por partes lá. Mas a questão da gente alterar a largura específica de cada uma das imagens aí, que não, aliás, das colunas que não está funcionando. Tá? Mas já conferi aqui com o livro, está certinho. Então, eu vou ter que dar uma parada, possa ser que o livro esteja faltando alguma coisa. Para fazer essa coisa, ok? Então, vamos deixar quieto essa parte aí por enquanto. Eu vou verificar, vou pesquisar sem ser no livro para ver se a gente consegue descobrir isso daqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, o Google Chrome, né? Então, o Google Chrome aí seria essa configuração da linha 18, tá? Que seria a largura. Seria a mesma configuração que a minha, que eu estou utilizando o Opera, então é curioso, Cauane, mas tem que parar e investigar aí o porquê dessa possibilidade. Agora, olha só, continuando aqui, tá? Ainda na página 121, ele vem a largura do espaçamento entre as colunas, ou seja, esse espaçamento entre uma coluna e outra, a gente pode configurar aqui. E lembrando que vão ser 3 configurações novamente, da mesma forma que nós configuramos para o navegador do Microsoft Edge Internet, para o navegador Opera, Chrome e Safari e para o Firefox. Nós vamos fazer 3 aqui também, tá? E a forma é essa aqui, ó. Coluna, aqui, ó, column gap, tá? Eu vou colocar aqui 1%, tá? Vou colocar aqui 1%, ponto e vírgula. Aí agora eu vou colocar aqui, ó, esse prefixozinho aqui, ó, mos, tracinho, e a mesma coisa dali, ó, column, tracinho gap, tá? Mesma coisa eu vou fazer no outro, colocar 1% também, ok? Vamos lá. E agora eu vou colocar aquele WebKit também, ó. WebKit. Professor? Oi. Professor? Oi, tô ouvindo, pode falar. Qual vai ser a função desse column gap? A gente alterar a largura desse espaçamento entre uma coluna e outra. Aumentar ou diminuir, se for o caso. Vamos ver se ele vai funcionar aqui, porque essa largura das colunas ele não funcionou até agora. Então, ó, eu vou até copiar aqui novamente. Então, ó, já deixar ele já explicadinho aqui para vocês irem podendo fazer as observações de vocês. Então, a linha 20 é a configuração para os navegadores Edge e Internet Explorer. Esse MOS, na verdade, errei aqui, deixa eu ver aqui. Vou colocar ele aqui embaixo.
e o Moz é para o Firefox. Olha lá. Eu vou salvar aqui para a gente ver se consegue. Deixa eu ver logo se altera. Ah, alterou. Isso daqui funcionou. Deixa eu mostrar agora aqui para vocês. Ó, eu coloquei lá 1%, tá? Na largura entre uma coluna e outra. E vocês podem observar que agora ficou muito próximo os textozinhos, ó. O texto ficou muito próximo uma coluna da outra. Eu vou voltar lá e vou colocar, por exemplo, aqui, 5%. Eu acho que vai ficar muito, mas vou colocar aqui 5%, porque vocês já vão ver uma diferença grande. Ó, vou atualizar e observe que as colunas, elas ficam agora com esse espaçozinho mais, melhor, ficou mais espaçoso, né? Então, nós podemos fazer essa alteraçãozinha aí, ok? Tranquilo? Entenderam esse gap aí no final? Ô, professor, Sim. Oi. aí no caso a gente pode colocar o distanciamento que for preferido pela gente, né? Exatamente. Não existe um valor padrão, por exemplo. Ah, você vai ter que usar esse valor e pronto. Não. Tá? O ajuste vai ser de acordo com a necessidade de cada um. Ok? Se você observar aqui no navegador, ó, vou reduzir ele aqui, e vocês vão ver que a parte de responsividade, ó, ele vai sendo totalmente responsivo, ó. Tá vendo? Ele vai ser totalmente responsivo. Observe que a gente está utilizando mais lá a questão de porcentagem. Então, a porcentagem ela é super interessante nisso, porque você aumenta o tamanho da janela, diminui o tamanho da janela e ele vai se ajustando. Certo? Tranquilo aí, pessoal? Todo mundo compreendeu? Sim. Sim. Beleza. Sim. Outra configuração que lá no Word é possível fazer, criar uma linha entre cada uma das colunas, tá? Então, a gente pode, por exemplo, escolher uma linha, escolher a espessura, escolher cor. Então, da mesma forma que nós formatamos lá no Word, nós podemos formatar aqui. Muito embora lá no Word não aceita, por exemplo, pelos métodos corretos, não aceita alterar a linha que fica entre uma coluna e outra. Mas aqui a gente consegue fazer isso daqui, tá? Então, ó, vou teclar Enter aqui. E na página 122, ele vem aí uma propriedade chamada de Column Ruler, tá? Então, o Ruler, ele permite que a gente... saiu aqui sozinho. Vamos lá. Ele permite aqui que a gente coloque ou defina, basicamente, como é que eu posso colocar aqui para vocês? Defina as propriedades de cada linha. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou. É na página 123, não, professor? Isso, já encontrei, 123. É porque o assunto começa na 122 e na 123 ele vem as propriedadezinhas aqui. Então, é uma continuidade aí. Vamos lá. Olha só, na página 123, aí nós temos o método, digamos, tradicional. Seria aqui, ó, column. Tem uma coisa estranha que ele está saindo aqui do compartilhamento do Sublime e indo para a câmera. Coisa estranha. Vamos lá. Column. E esse column agora tem aqui abaixo, ó, rule, tá vendo, ó? Column rule. Eu vou dizer que a borda vai ser de 1 px. Aquela mesma propriedade que a gente já viu. Por exemplo, poderia colocar sólida, que ficaria só como é que eu posso colocar aqui? Só uma linha contínua, ou ele está mostrando aqui, ó, uma linha que ele vai ficar um tracejado, tá? E eu vou dizer, por exemplo, que a borda vai ser orange, por exemplo, laranja, logo para destacar, tá? Aí o que é que eu vou fazer aqui abaixo? Ó? Lembrando que essa linha 23 aqui é apenas para os navegadores, tá? Microsoft Edge e internet, tá? Então, vamos lá para o próximo. Para o próximo,
é essa mesma parte aqui, porém nós só vamos acrescentar o Moz e o WebKit. Só isso, tá? Não entendi. Não entendi. Ó, o que é que eu posso fazer aqui? Eu vou copiar essa linha, tá? Só para vocês verem que a gente pode ganhar tempo aqui, ó. Moz, tracinho. Pronto, já defini. Tá? Então, essa definição aqui é para o Firefox, ó. Tá vendo, ó? Aí agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou copiar a propriedade todinha aqui do abaixo aqui. Fazer um Ctrl V. Vou apagar o Moz e vou colocar o WebKit. E aí vocês podem ver que nós podemos agilizar o processo de desenvolvimento, como eu já falei, quando os códigos forem parecidos, tá? Então vamos salvar aqui e a gente vê no navegador o comportamento. Deixa eu ver, Cauane, professor, compartilhe o Sublime. Cauane, eu tô com o Sublime, tá? Vou sair agora do Sublime para ir para o navegador. Ó, se vocês observarem agora, ficou um tracejadozinho, tá? Ó, entre uma coluna e outra. O tracejado eu pedi para que ele fosse apenas um px, por isso que ele ficou bem fininho, mas eu vou voltar lá e colocar 2 px, tá? Ó, vou colocar 2 px, porque aí vai Professor, ficar mais visível para vocês. Oi, pode falar. tem como mostrar só um pouquinho o Sublime, porque eu estava escrevendo as descrições aqui e eu acabei não colocando o código direito. Tranquilo, tranquilo, eu vou voltar aqui. Mas, ó, primeiro, pessoal, todo mundo compreendeu essa parte aí de colocar essa bordazinha entre uma coluna e outra? Sim. Sim. Tranquilo? Alguma pergunta referente a isso? Deixa eu voltar aqui para o Sublime. Professor, eu Oi, tenho uma pergunta. pergunta. Teria como a gente colocar outro estilo de borda? Tem sim. Lá no início do livro, lembra que a gente, ou melhor, de deixa eu ver aqui, viu, qual é a página, vou passar para vocês aqui. Tem uma tabelazinha lá com vários estilos de bordas. Deixa eu ver se eu acho elas aqui, viu? Deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu já passo para vocês a respeito das bordas. Porque existem vários nomes de bordas. Eu usei essa da chat aí para ser o tracejado. Mas poderia ser, por exemplo, ao invés do tracejado, poderia ser a sólida, um exemplo. Deixa eu ver aqui só se eu encontro, viu? Eu já... Professor, não está mostrando 76 a a tela não página. para mim. Como é, Givaldo? Tá na página 76. Pra mim também. Não tá aparecendo para mim no Sublime, nem o navegador. Ela está no Sublime. Deixa eu só compartilhar novamente. E a internet hoje que está de açúcar, viu, Givaldo? Pronto, agora sim. Ah, rapaz. É, Foi porque eu saí sem querer da reunião. tá vendo? Deixa eu ver aqui uma propriedade, viu? Mas não foi por causa da internet, não. Tá. Deixa eu ver aqui. Na página 76, ele vem uns estilos de borda. Eu só quero pegar aqui os nomezinhos de cada uma das bordas. Beleza. Ó, na página 74, ela vem o nome das bordas, tá? Na página 74 do livro. Tem, por exemplo, none, que é sem borda, ou seja, o padrão. Aí vem o idem, equivalente a none, igual. Aí vem borda pontilhada. Por exemplo, se eu quero uma borda pontilhada, ao invés de colocar esse dashed aqui, ó, eu vou apagar, tá? E vou colocar, por exemplo, dotted, esse daqui, tá? Vamos lá, vou repetir ele aqui. Beleza.
Então, ao invés de ele ficar o tracejado, ele vai ficar um pontilhado, tá? Ó, vou só compartilhar com vocês aqui o navegador. Vamos lá. Vou atualizar. Ó, ficou bem parecido aqui, mudou quase nada, né? Deixa eu pegar um aqui que seja uma linha contínua, para depois voltar para essa e vocês veem mais alterações, ver uma... Deixa eu só modificar essa propriedade aqui. Vou pegar uma outra aqui, tá? Vou colocar o W aqui, botar uma borda dupla aqui. Vamos lá. Deixa eu só modificar aqui. Se vocês observarem agora aí, é uma borda dupla. Então, essa questão de borda aí é a critério de vocês. Você pegar aí na página 74, tem a tabelazinha e tem o nome de cada borda e que nós podemos ir acrescentando cada uma delas. Ok? Tirado essa dúvida aí, em questão da borda. Sim. Hein, pessoal? Tranquilo aí? Cauane, entendeu, Cauane? Hein, pessoal? Olha lá. Observe aí que nas linhas 23, 23, Sim. 24, 25, eu só modifiquei lá que estava o da Shed. Posso colocar, como eu falei, Solid. Eu coloquei W, né? Então ficou a bordinha dupla. Então você pode personalizar, escolher cor, escolher espessura. E quem diz é você, é a sua criatividade. Beleza? Ô, professor, Oi, pode falar. tem como mesclar cores? Mesclar bordas? cores, cara, como assim? É porque não é Misturar as preenchimento, cores. Givaldo, né? Ah, cada coluna ficar com uma borda diferente? Isso. Então, aí o que é que acontece? Para você fazer isso, você vai ter que criar várias divs. Entendeu? Você vai ter que criar várias divs e fazer, por exemplo, uma gambiarra. Por exemplo, você cria uma div e aí bota um espaçamento, aí tá lá uma coluna só de texto, com uma borda tal. Aí você cria outra, por exemplo, cria outra div e coloca o espaçamento dele para ele ficar ao lado direito da primeira. Então é gambiarra, filho de Deus, aí é quebra de cabeça. Aonde? Qual é a sua dificuldade aí? Além da internet, né? Diga aí o que você não entendeu, vou tentar explicar novamente. Só preciso saber qual é a sua dúvida. Deixa eu ver se a Cauane manda aí a dúvida dela para a gente tirar e continuar. Cri, 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 cri. Cri. Ó, enquanto a Cauane coloca ali, porque a gente já vai entrar agora com outro assunto, com outra propriedade. Aí para não ter que voltar. Sim, Cauane, você pode usar várias propriedades. Você pode usar tanto a questão da cor, da espessura, tá? E do formato do tracejado. Se você vai querer um tracejado, se você vai querer uma linha contínua, então você pode fazer isso daí. Se você observar, ó,
nas linhas 23, 24 e 25, lembrando que eu iniciei com vocês aqui com o tachete, que foi o que o livro colocou, e aí vocês colocaram essa possibilidade de outras bordas, e eu coloquei aquela pontilhada, que não teve muita diferença, tá? Mas ela modificou lá, pouca coisa, mas modificou. Aí eu coloquei esse double aqui para vocês verem uma mudança mais visual, né? Aí você pode escolher cor, espessura e formato da borda. Aí é a criatividade. Como eu coloquei para o Givaldo, só assim, por esses métodos aqui, não tem como a gente colocar cada coluna com uma borda diferente. Aí a gente não teria, nós não teríamos como fazer isso. A não ser se você criasse, por exemplo, 3 colunas, criasse cada uma com uma div e colocasse a bordazinha. Certo? Vamos lá, pessoal, continuando aqui, ó. Mais abaixo aqui na linha 36, onde finaliza a div, eu vou primeiro colocar um BR aqui para ficar uma linhazinha para a gente trabalhar. Eu vou colocar também um HR, tá? Porque ele fica uma linhazinha na horizontal, tá? E mais abaixo nós vamos trabalhar com uns efeitozinhos de imagem bem interessantes, por sinal, eu pelo menos acho super interessante. Então, na página 124 aí do livro, nós temos aí, ó, Transforms 2D, é a propriedade que possui, propriedade Transform 2D possui os seguintes valores, que é o Translate aí, né, que é utilizado para mover o elemento no eixo X e Y, aí tem a rotação aí, que você vai girar a imagem, tá? Ou seja, o ângulo da imagem. Aí vem a escala, utilizado para modificar a dimensão do elemento, ou seja, da imagem. Aí vem esse skew aí, utilizado para modificar o ângulo dos elementos. Aí vem o matrix, utilizado para combinar todos os valores anteriores em uma só declaração, ou seja, fazer um carnaval aí dentro, tá? E aqui nós vamos colocar aqui. Primeiro, aqui abaixo eu vou abrir uma lista aqui não ordenada, chamada de UL, porque eu vou querer colocar várias imagens, tá? Ou seja, colocar uma sequenciazinha aqui de imagens. Deixa eu ver aqui o que a Kaone colocou mais. Não tem como uma tag dar conta de mais de uma formatação? Kaone, até dá, por exemplo, né? Ou seja, você abre uma tag e você pode, dentro dela, fazer várias formatações. A questão é o seguinte, que quando você aplica a coluna, você está aplicando a um texto inteiro. E no HTML não tem a possibilidade, por exemplo, de na coluna 1 você usar uma formatação, na coluna 2 você usar outra, e na coluna 3 você usar outra formatação. Porque todos aí fazem parte do mesmo texto. Agora, existe uma possibilidade, sim, de você, por exemplo, voltar aqui, vamos tentar fazer uma coisinha aqui, já que a Kaone colocou essa ideia, vamos deixar essa imagem para daqui a pouco a gente colocar. Por exemplo, digamos que eu vou colocar, para cada parágrafo do texto aqui, eu vou colocar um P, tá? Vou colocar aqui uma tag P, digamos que a tag P, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou criar 3 parágrafos diferentes, um exemplo, mas a linha não vai dar certo lá, tá, pessoal? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vou criar 3 parágrafos, ok? Primeiro é um teste, eu não tinha feito ainda. Não fiz isso ainda aqui, por enquanto. Então, vamos fazer um teste aqui. Fechei esse P e abri outro P agora aqui, ó. Vou fechar ele aqui no final. Então, ó, essa maneira... Oi. Para que esses P? Esse P, o P não quer dizer parágrafo? Então, eu estou criando 3 parágrafos diferentes. Por quê? Se eu criar 3 parágrafos diferentes, agora eu tenho 3 elementos diferentes. Eu tenho o primeiro P, o segundo P e o terceiro P. Por quê? Como o texto estava solto, então todo o texto era uma... Como é que eu posso colocar aqui? Era um conteúdo só e que pertencia à div classe, a div colunas, entendeu? Aí qual é a minha estratégia aqui? Primeiro deixa eu ver se esse P não vai interferir em nada lá. Só criou um espaçamentozinho aqui de parágrafo. Tranquilo, beleza.
E o meu intuito aqui é que no P, por exemplo, aqui, ó, no caso, como a Kaune colocou, uma div tem como você colocar várias formatações. Por exemplo, o primeiro P, eu vou criar um style, por exemplo, poderia criar uma classe para ele lá e colocando um por um. E eu vou colocar que a cor dele vai ser, por exemplo, green. No segundo P, eu vou colocar aqui, ó, que o style, aliás, deixa eu copiar e colar, porque é a mesma propriedade, vai mudando só a cor, então eu copio e colo. Vou colocar aqui red. Tá? E alguém sugere uma outra cor aí? Já usei a bordazinha laranja. Verde cuscuz, né? Pronto, me diga aí como é em inglês que eu coloco aqui, porque tem que ser em inglês. Ih, rapaz. Chama o professor Rafael lá, pessoal. Vamos lá, deixa eu pensar aqui numa outra. Vou colocar o laranja também. Vamos lá. Eu usei um Ctrl S. E agora eu posso, nesse caso, colocar cada parágrafo com uma cor diferente. Porque aí, o que foi o pulo do gato aí? Foi a gente pegar aquele texto que até então era um bloco só, era um conteúdo só. Putz, está com Sublime? Oh, meu Deus. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Pronto. Agora todo mundo está vendo o navegador aí, não é isso? Todos estão vendo aí o navegador? Sim. Pronto. Aí você observa agora que cada parágrafo ficou com uma cor diferente. Mas se vocês observarem, as linhas que dividem cada coluna não foi modificada em nada. Porque isso faz parte da div. Faz parte lá da div colunas, tá? Do que foi atribuído lá. No máximo, nós podemos fazer isso daí. Tá? Pode ajudar, mas... entenderam aí como fazer? O que foi feito? Todo mundo entendeu aí? Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o Sublime. Vamos voltar para o que nós estávamos fazendo antes. Então, eu criei aqui uma lista não ordenada. Coloquei aqui um li. Deixa eu ver que tem mais mensagem. Eu acho que é da Kawane. Daqui dá a mensagem. Acho que é Kawane. Isso, Kawane. Pronto. Então, acho que era isso daí. Vamos lá. Vou colocar aqui um li. Tá? Vou colocar 3. Deixa eu ver aqui. 4 lis. Vamos lá. Colocar. Aliás, vou deixar. Ô, professor, eu tô tô vendo o navegador ainda. Tá vendo o navegador? Pessoal, quem mais está vendo o navegador? Eu. Eu também. Então, deixa eu ver aqui. Vou tirar e colocar de novo. Enquanto ele mostra aí, eu já volto aqui. Só um instantezinho, só para pegar aqui uma água. Fácil hoje tá calado. Cavi. Tá calado porque a Isadora não chegou ainda. Ô, fácil, eu tô aqui, viu? É que É, tem? Alice, é? Não. Ih, sabia não que era você, ó. Achava que era Eduardo. Eu falei, sabia? Eu também não tô falando, né, gente? Eu vi o Fácil falando de mim. Quem Semana falando de quem? Ela é do quê? De quem? Nunca nem vi. Eu sei que ontem no WhatsApp a Analisa chegou já me comendo, dizendo porque eu falei que ela tá faltando.
Ela chegou lá, Ninguém ela mandou você chegou, falar de ela, ninguém. eu não falei dela, Falou sim. eu apenas lembrei dela Falou. como um amigo que eu estou dizendo. A Annalise estava Ah, perdendo. tá Fala bom. só isso. Aí ela Eu tava chegou, assistindo todas as aulas no YouTube. aí eu chegou. Aí ela chegou. Sei lá, ei, bichinho, sabe de falar coisas, não sei lá o que, eu tô cuidando de sei lá quem. Aí só faltava dizer, oxi, vai me bater. É bom. Se ela morasse perto de mim, ela chegava com uma faca na minha. Pessoal, voltando aqui, tá? Agora já me matando. Vamos lá. Bora lá. Oi, Nada não. deixa eu ver aqui. Mas por que o primeiro texto está com mais espaço em cima? É porque, Cauane, eu coloquei uma tag P ali, aí o P ele já quebra uma linha. Aí eu teria que tirar ela lá e definir. Viu? Ou ver uma outra forma, mas foi por causa disso daí. Ele quebrou, quando eu abro um texto aí, abro um P, ele já criou um parágrafo, por isso. Vamos lá. E olha só, dentro da tag li aqui, eu vou colocar uma outra tag chamada de IMG, tá? E agora eu vou simplesmente copiar, pessoal, vou simplesmente, cadê? Vou simplesmente copiar e vou transformar isso daqui em 4 imagens, ó. Tá? Eu vou só olhar lá na pasta de vocês se eu tenho imagens, quais são as imagens, senão eu vou colocá-las aqui. Eu só tenho 3 imagens lá. Deixa eu copiar umas imagens aqui para a pasta de vocês. Só um minutinho. Vamos lá. Então, primeira parte aqui, eu vou simplesmente pegar o nome da imagem aqui, tá? O mesmo processo aqui. Eu já sei que essa imagem ela é JPEG, então eu vou vir aqui, ó. Primeiro, eu sei que a imagem está dentro da pasta imagem, que o nome dessa imagem é imagem 2, que ela é JPG, tá? Primeiro está resolvido. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem mais para cá. Vamos lá. Agora eu vou pegar a segunda imagem. Pegar aqui essa é bonita. Vamos lá. Deixa eu ver aqui também é JPEG. Se é bonita, vou voltar aqui. se a imagem é bonita, professor, então a imagem é minha foto. Imagem o quê? É não. Se a imagem é bonita desse jeito, é a minha foto, então. Muito convencido. Não se iluda não, viu? Não se iluda não. Iludir para mim ainda é pouco. Não se iluda. Mas o que é importante é isso. A autoestima ela é bom, né? É só aqui mesmo, porque na realidade... O que importa não é o ser, é o que as pessoas acham, né? Inverter a situação aí. JPG, vamos lá. Deixa eu colocar outra imagem aqui. Vamos colocar essa aqui. Pode ser qualquer imagem, pessoal. Eu tô pegando aqui do Pixabay. Pronto, tranquilo. Beleza. Eu já terminei aqui, falta só essa daqui. Ó, pessoal. Primeiro, já inseri aqui todas as imagens. Então, se eu inserir, olha só, eu vou salvar aqui. Vocês vão ver que não existe o CSS, não existe formatação, só joguei as imagens e vamos ver lá que ele vai ficar tudo uma ao lado da outra. Ó, uma abaixo da outra e observa que a primeira o tamanho é enorme, então ela ficou muito grande. As outras são menores, ó, então ela já ficou assim. E observa que cada uma já ficou com um marcadorzinho lá. O que é que nós vamos fazer agora? Organizar elas para ela ficar bem bonitinha, tá? Deixa eu voltar aqui para o Sublime. Pessoal, por incrível que pareça, eu estou aqui na área de serviço, que aqui ficou mais, a luminosidade fica boa e tal. Até agora, desse período de chuva, o único dia que eu vim sentir frio está sendo agora. Tá um friozinho aqui, pense. Vamos lá. Pessoal,
Então, deixa eu só observar, tranquilo. Vou voltar aqui e sim, ó, no style, aqui no CSS. Na linha 27, que é onde finaliza ali a colunas, né? A regra das colunas, a classe de colunas. E agora eu vou criar o CSS da lista, né? Então, primeiro eu vou criar aqui um UL. Esse UL eu vou definir. Deixa eu ver aqui se eu estou vendo a mesma coisa. Falando aqui em texto e align sempre. Deixa eu ver aqui. Curioso. Vamos lá. Você está pedindo, vamos lá. Não tem texto ali, ele colocou o texto align, mas vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, text align. Pessoal, no exemplo aqui, ele não colocou nenhum texto. Qualquer coisa para a gente ter. Vou colocar aqui center, ou nós acrescentamos um texto, pode ser também. Ele colocou uma margem top, por exemplo. Ele está colocando aqui de 10%. 10%. Só outra curiosidade. Ele está colocando 10% porque no livro ele não levou em consideração, melhor, esse texto que a gente inseriu, essa coluna. Então é provável que a gente tenha que descer esse valor depois. Daqui a pouco a gente vê isso daí. Vamos lá. Então aqui na UL foi feita apenas isso. Deixa eu só organizar aqui para ficar melhor. Pronto. Agora nós vamos fazer o L li. E eu vamos lá, fazer isso daqui. Então aqui eu já vou colocar um efeitozinho chamado display, tá? Vou colocar inline. Cadê aqui? Line block, oh meu Deus, line block. Line block. Vamos lá. Vou colocar aqui um list. Deixa eu ver aqui, list style. List style, eu vou colocar none, porque é o padrão. Isso daqui. Agora, no próximo, vou colocar outro UL, li, img. Aí eu vou dizer que a largura de todas as imagens, ela vai ter... Vou colocar aqui 300 pixels de largura. Ela vai ter... Cadê aqui? Ela vai ter 250 pixels de altura. Ela vai ter uma border. Deixa eu ver aqui. Vai ter uma border sólida. Aqui. Uma borda sólida, 4 px, bordinha grossa, e que a cor, aqui uma cor, vou colocar ela, vamos lá, deixa eu ver aqui, tranquilo. Aí agora vamos criar outra formataçãozinha aqui para o L, li, img novamente, tá? Img, 2 pontinhos, over. Deixa eu ver se é assim mesmo. Tá escrito, só que não tem espaço aqui, tudo junto. Vamos lá. Pessoal, essa propriedadezinha aí da linha 41, desse over, é o efeitozinho que a gente vai provocar quando o mouse for sendo deslizado sobre as imagens, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, um WebKit. Deixa eu ver aqui. WebKit. Tracinho. Transforme. Tá? Vamos colocar aqui, ó. Escala.
Isso é Scala mesmo, Scala. Ô, professor. Professor? Oi, pode falar. Tem como baixar um pouquinho o Sublime porque não dá para ver o código direito. Ah, tranquilo. Agora, melhorou? Vamos lá. Melhorou. Melhorou aí? Tranquilo. Eu já explico para vocês o que é que vai acontecer isso, tá? Deixa eu só colocar aqui. Translate. Eu errei a escrita aqui. É assim mesmo. Translate. Nessa linha 41, que nós colocamos aí o L, Li, MG, por exemplo, o over. Vai ser o efeitozinho, quando a gente for passando o mouse em cima da imagem, a imagem vai aumentando com a escala de 1.5, ou seja, ela vai aumentar com a proporção de 1.5 o tamanho da imagem, tá? E esse translate vai ser a transição que essas imagens, o efeito de transição que essas imagens ela vai proporcionar. Tá? Então, quando a gente for passando o mouse, ela vai provocando um efeito de transição. Tá? E outra coisa, essa linha aqui do IMG, observe que nós estamos utilizando o WebKit lá no início, então é um efeito para os navegadores, no caso o Chrome, o Safari e o Opera. Tá? Então, segue aquela mesma regrazinha que nós já fizemos. Agora, nós vamos fazer para os outros navegadores também. Então, ó, eu vou aqui, cadê aqui, tá? Vou colocar lá, ó, transforme. Aí, esse transforme, a gente coloca só scale. Inclusive, pessoal, é o mesmo. Então, era para ter até copiado e colado. Vamos lá, 1.5. A escala. E o translate aqui eu vou copiar também, porque ele é igual, ó. Ficou 2 pontos e vírgula, vai ficar agora, mas eu apago. Beleza, tá? Então, esse outro aqui já é para o internet, tá? Para o internet, o Firefox e o Opera também. Ele inverteu agora aqui. Mas vamos lá, vamos ver aqui. É só isso, vamos ver se lá vai funcionar certinho, tá? Já salvei, agora deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu colocar aqui a Anne. Professor, não vai ser preciso criar uma classe, não, uma div. Não, Cauã, nesse caso aí a gente já está aplicando direto na UL. Tá, Cauã, eu deixo sim. Vamos lá, então deixa eu compartilhar aqui o navegador. Para a gente ver o que aconteceu aqui. Os efeitos não aconteceram, pessoal. Ele só posicionou aqui as imagens. Professor. Eu vou conferir lá. Oi. Tem como só mostrar o código das imagens? Sim. Vou mostrar agora que, inclusive, ele deu um errozinho aqui. Ele organizou as imagens, mas os efeitos não estão sendo aplicados. Curiosamente aqui, vamos investigar, ver aqui onde é que tem alguma coisa errada. Acho que eu já sei. Professor, não está mostrando Sublime para mim, tá só uma tela cinza. Mas vai aparecer, aí pode ser algum delayzinho da internet. Pra mim também. Agora, professor. Não está mostrando o Sublime? Agora apareceu, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui nesse CSS, viu? Do UL para baixo aqui. Só um minutinho aqui.
Porque eu acho que, inclusive, eu tenho quase certeza que vai ser nesse terceiro bloco aqui. Vamos lá. O LLIMG, 2 pontinhos, over, vamos lá. WebKit, transforme, scale, 1.5, transforme, aliás, translate 10, achei aqui, ó, vírgulazinha que eu esqueci de colocar. Tá, deixa eu só ver se tem mais algum outro aqui. Embaixo também, não tem vírgula. Então, provável que o erro tenha sido esse. Transforme, scale, translate. Vamos lá. Copiou, Givaldo, aí? Não, eu tô me referindo ao código das imagens embaixo. Ah, tá. Foi mal, desculpa aí. Deixa eu compartilhar aqui o... Aliás, deixa eu salvar. Anote aí, quando terminar a minha vez. Beleza. Pessoal, deixa eu ver. Não, ainda tem uma próxima aula ainda. Sei que a gente já concluía hoje, mas tem uma próxima aula. Terminou, Givaldo? Deixa de calma. Pronto, terminei. Pronto, vamos lá. Vou compartilhar agora. Essa prova, ela será... Eu vou dar uma verificada, que eu já fiz, eu não lembro, mas eu acho que ela vai ter teoria e prática, viu? Deixa eu sofrer uma vez só, mais na frente. Vamos lá. Olha só, pessoal, que show de bola agora aqui, ó. Quando vai deslizando a imagem, ó, deslizando o mouse sobre cada uma das imagens, observa que as imagens lá, elas vão aumentando com aquela escala de 1. E também tem a transição, que é a saída de uma imagem para a entrada de outra. Eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Eu vou diminuir o tamanho de todas as imagens, para que todas as imagens elas fiquem na mesma linha, e eu vou alterar essa questão do aumento, da proporcionalidade, tá? Então, ela aumentou 1,5 vezes o seu próprio tamanho. Aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como aumentar mais, e a gente vê como é que funciona aqui. Deixa eu só alterar lá, porque é uma besteira, então não precisa nem voltando aqui. Primeiro, a imagem, ele diz que a largura é 300, eu vou colocar aqui, por exemplo, 200, e vou colocar, por exemplo, a altura de 150, tá? Para ficar mais legal. Deixa eu só salvar aqui, vamos lá, para ver se ela cabe ali. Olá, pessoal, observe que agora as imagens, elas couberam aqui, ó, tá vendo? Ó, show de bola, e observe que ela está aumentando, tá? 1,5 tamanho ao da imagem. Eu quero fazer com que ela aumente mais para a gente. Então, se eu quero que ela aumente mais para a gente, na linha 42 e 43, onde tem aquela época que está 1.5, vou colocar 2 e vocês vão ver aí que o tamanho dessas imagens aí, elas mudam. Ó, coloquei 2 aqui, deixa eu ver o que é que está onde aqui. Vamos ver, calma, vamos estudar essa possibilidade aqui. Ó, e observa agora, quando eu passo o mouse sobre as imagens, ó, o tamanho dela está maior. Então, eu posso configurar, tá? Eu posso configurar essa parte aqui vou colocar uns BRs aqui embaixo, tá? Para a imagem não ficar cortada, tá, pessoal? Só um instantezinho aqui.
Joga HTML. Tá, já mostro. Eu só tô colocando só os BRzinhos aqui abaixo. Deixa eu ver logo se vai dar certo, que a gente já vai para lá. Quando vocês estiverem anotando alguma coisa, então, professor, deixa eu anotar logo, porque aí fica mais fácil para todo mundo. Vamos lá, vou atualizar aqui só para ver se fica mais... Ó, agora já começou a imagem, tá vendo? Tem um distanciamento da borda inferior, então já fica mais interessante. Ok, pessoal? Vamos lá voltar aqui. Ó, primeiro, só justificando aqui qual foi o ajuste que eu fiz. Eu coloquei aqui 4 BRs aqui abaixo do L, só para não ficar, as imagens não ficar no finzinho da página lá, cortando inclusive quando aumenta. E eu mostrei também, ó, e a alteração que eu fiz, basicamente, ó, na linha 42 e 43, foi usar o valor da escala, ou seja, o que estava de Professor, eu só tô 1,5, vendo eu o coloquei navegador. 2, ou seja, ela aumentou 2 vezes o seu tamanho. Professor. Professor. Oi. Eu só tô Pessoal, vendo o todo mundo aí navegador. está vendo só o navegador? Olha, agora foi a minha internet que deu uma Sim. oscilada. Então, foi a minha internet que deu uma oscilada aqui, os valores aqui, os pingos estão altos. Deixa eu verificar aqui. Eu vou colocar de novo para ver se ele vai. Mas foi a minha internet, sim, tá? Deu uma oscilada. Enquanto isso, enquanto vocês estão fazendo aí, se ele não apareceu, mas ele vai aparecer, tá? Enquanto isso, eu vou só fazer a frequência aqui de vocês. E vamos lá. E aí, pessoal, conseguem visualizar o Sublime agora? Não. Não. Ainda não. Tudo Tá preto. normalizando ele, tá nada. Tô na internet aqui que ele tá com uns pings altos agora. Ele tava com os pings bem baixinhos. No Não tá final da dando aula, professor, falha, vai mas o valor acontecer tá bem isso. alto. Aí por isso. Ainda, tá vendo que sacanagem. Tá vendo? Não pode Criador ficar sem rapidinho, um vou ver se dia ela sem melhor. a internet cair. É. Alô, alguém aí? Givaldo. Oi. Calado não. Oi. Alô. Oi. Oi. Dá pra escutar o que tu tá falando mesmo? Oi? Lado. Achei que tinha travado aqui. Ó, não, aqui não foi problema da internet, não. Na verdade, é porque, assim, no nosso caso, no meu caso aqui, que eu fico... Ó, tá voltando ao normal agora. Porque lembra que eu já mostrei para vocês esses valores, né, de PIN, por exemplo? Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem. Ó, aliás, eu não vou compartilhar. Os valores que estavam eram 50, 60, 70, aí ele foi para 500, 700, 1000. Então a internet ela não caiu, ela só ficou bastante lenta agora. Por isso que ele deu a tela. Tá? Mas assim que ficar aí, assim que aparecer o Sublime,
vocês me dão um toque aí, tá? Ela não caiu, ela só ficou lenta mesmo. Ok. Ok, pessoal? Vocês conseguem visualizar o que agora, no momento? Tudo O bem. navegador. Navegador. O O navegador. navegador. Ai, Eu não tô vendo nenhum navegador. vamos lá. A Índia, pois é, os pingos aqui, eles estão baixando, ele não, como se fosse uma pressão alta agora que ele tá tendo aqui. Deixa eu ver aqui. Pega açúcar e pega sal aí, pessoal. Oi? Pega açúcar e pega sal para baixar a pressão, então aí. Ah, eu já desliguei ali, mas quando a gente desliga e não surte efeito, porque pode ser geral. Deixa eu ver que tem uma mensagenzinha aqui. Cauã está tudo preto para ela. Oi, tá Pra mim baixando, tá também. baixando. Tô do meu jeito. É? Não, tô vendo só a cara do professor. Tô vendo se eu Ah, tá vendo minha falando. cara, né? Então quer dizer que já É. melhorou. Vamos lá. Ó, agora, se vai. Ah, Foi? Sublime. nada não, era minha mãe falando, tá? Foi? Sublime já apareceu aí? Não. Pra mim, não. 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 Pois é. Não. É muita falta de sacanagem, mas tá, agora normalizou, viu? Agora tá aqui 47, 56, 68, tava a 1000. Chegou a 1000, entendeu? Deixa eu tirar aí de novo, mas agora tá normalzinho. Já voltou aqui, a pressão dela já voltou. Mesma coisa quando a pessoa tá jogando, vai, chega 999 a internet. Aí pronto, trava tudo. Aí depois volta. Pronto, é exatamente isso daí. Ainda bem que vocês jogam, já sabem o que são esses valores, esses pings, latência, né? Pois é. Eu chamo Esse é de o professor. eu, É o professor. eu chamo. Oi. Aí o Eduardo falou de jogo. Nós estamos no jogo na vida aqui, tá travando, olha aí. Tá vendo aí? Mas ó, Ah não, mas normalizou, eu viu, tava pessoal? jogando Aqui já ontem, era. tava em 20 a internet. E Então, o Tão bom MS nesse estava em mundo. 10, mano. Eu aí tava já tão sabe feliz, a que internet é em 20. a mesma coisa do joguinho aí. Tá, ó, tá normalizado aqui. Segurou no 50, 60, tá? 49, tá? Então tá ótimo aqui. O seu tira e Falhazinha aqui compartilha agora de do novo o aplicativo. Sublime Só pra tem ver um se vai, falha. pessoal. Deixa eu já tirei aqui do Sublime. Ó, só para vocês fazerem um teste aqui. Vê se vocês vão conseguir me ver agora. Eu tô vendo já. Então, Só o senhor e os tá vendo outros que quadradinhos. então, tá vendo que é o... Já fiz, Calane. Então, então para você ver que não é agora, não é a internet agora, a ferramenta. Vê se ele vai agora. Se não for, eu fecho o Sublime e abro novamente. Vê se está mostrando o Sublime para vocês. Por enquanto, não. Professor, estranho, não tá mostrando o Não. problema, Por mas tá enquanto, não. mostrando o vídeo, no caso, a câmera do senhor de boa sem travar. Pronto, É. deixa eu só verificar aqui, tá? Eu vou fechar o Sublime e abrir novamente para ver se o erro é ele. Trabalhando com colunas. Deixa eu compartilhar agora o Sublime. E agora? Se não funcionar, eu faço um print e coloco lá na turma para vocês. Não, tá pegando. Ninguém apareceu, não. Pra mim não. Não Tá tá aparecendo aparecendo nada, não. Pronto, Chama a Deus aí, internet tá pessoal. normal. A internet tá normal, viu? Dessa vez não foi a internet, não. Isso aqui é o aplicativozinho. Vou Só fazer o Deus seguinte, agora tá? vai resolver. Eu vou fazer 2 prints, um do CSS, tá? E vou fazer outro do HTML, ok? E eu vou disponibilizar aqui no grupo de vocês.
Beleza. no grupo do WhatsApp. Deixa eu só colocá-lo aqui. O primeiro já foi. Agora eu vou só colocar o outro. Vou colocar o HTML. Isso aqui é um problemazinho do... Pode ter certeza. Beleza, vamos lá. Então, ó, então, pessoal, ó, sendo assim, eu já estou disponibilizando para vocês lá, tá? Próxima aula, nós vamos continuar a fazer alguns efeitos bem interessantes Eu nas tô vendo o imagens, tá? Sublime agora. Ah, agora tá vendo? Tá vendo, filho de uma mãe. Vamos lá, ó. Então, ó, observe, você tá vendo a parte do HTML, tá? Ó, tá vendo a parte do HTML. Isso daí foi só inserir as imagens, ok? Numa lista não ordenada. E no CSS foi só a questão daquela vírgulazinha aqui nos 10 e 10, ou seja, que é a transição, que eu tinha esquecido, por isso não aceitou. Então, a atividade dessa semana é, tá? Criar uma lista ordenada com as imagens, ok? Com as imagens, e aí vocês podem alterar essa questão da proporcionalidade da imagem, a questão desse efeitozinho, por exemplo, tá 10px, aí você tenta colocar 20px, 30px, para ver lá as modificações, tá? Então, hoje eu só vou querer que vocês façam isso. Inclusive, tem mais possibilidades, tá? De vocês fazerem a parte de rotação, de imagem. Então, vocês podem fazer a parte de pegar essa imagem, por exemplo, ela tá certinha aí, e você colocar ela na diagonal, você inclinar ela, tem algumas possibilidades aí que vocês podem fazer. Então, vai ser as atividades que eu quero que vocês façam, tá? Só questão de inserir as imagens, rotacionar. Próxima aula, nós... Professor, Oi, pode falar. tá, então, o caso seria a gente pegar esses códigos que a gente fez hoje com essas mesmas imagens, ou se quiser pode alterar, mas só que tem que deixar, tipo, alterar elas, no caso. Isso, eu quero que você possa modificar para você ver o comportamento dela, o que implica os comportamentos, né? Ok. Você mudar o comportamento, o que é que vai acontecer com ela, Ok. certo? Então, o exercício da semana é esse. Próxima aula a gente vai ver também outros formatos, que se vocês puderem já agilizando aí e alterar esses vários formatos de imagem, por exemplo, imagem inclinada, imagem em perspectiva, no livro tem aí. É bom porque na próxima aula vocês já compreendem mais, tem mais dúvidas e fica mais interessante, tá? E aí a gente vai ver alguns efeitozinhos também de botões, tá? Então vai ser bem interessante, ou seja, o CSS mais interessante ficou para o final do livro, tá? Que é você parar o mouse em cima do botão, o botão mudar de cor e tudo mais. Ok? Sendo assim, pessoal, alguém tem mais algum questionamento aí? Tá no livro, viu, Cauane? Tudo isso está no livro. Pessoal, tirem fotos aí dessa parte do exercício do livro e posta lá para a Cauane pegar, por favor. Ô, professor, assim, o senhor pode mandar o vocês... e-mail do senhor lá no grupo? O senhor pode mandar o e-mail do Mando senhor? sim, vou mandar agora, viu? Certo? Estão liberados, tenham um bom final de semana, fiquem com Deus, se previnam, tá? Porque nós estamos agora num período aí que está aparecendo meio mundo de casos, né, de Covid, então tenham cuidado aí, só saiam de casa se for o necessário, ok? Então, tchauzinho aí para todo mundo. Tchau, pessoal. Falou, Tchau, professor. tchau. Falou, galerinha.